nome de Jesus. Pai Santo. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que passam Jesus, amém? Sempre suas mãos para cá, vamos orar para a serva do Senhor, amém? Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu não estou filho amado, nessa noite a tua serva está para cobrir de nos alimentar com a tua palavra. Nos aia nessa noite do teu poder da tua graça, água sem entendimento, e tudo aquilo ao qual o Senhor desenhou o seu coração, Pai, que ela venha se recordar, para que nós possamos, ó Pai, ser alimentados pela tua palavra, que não seja nada na mente dela, mas pelo Espírito Santo, Pai, que nós venhamos ouvir não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Alimenta-nos essa noite, Pai, cura, restaura, batida, transforma com o teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, em nome de Deus que Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Abençoada minha família no altar de Deus. Glória a Deus. Eu espero que você venha fazer os 7 passos dessa campanha, porque Deus ele tem propósito nessa campanha de salvar a tua família, a nossa família. Glória a Deus. Nesse momento vamos abrir a Bíblia em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia. Quantos encontraram, diga amém? Vamos ler Juízes 11, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíram. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob e disseram a Jefté: Venha e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Amém? Diga glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Aleluia. A Bíblia está falando aqui, nesse texto de Juízes 11, sobre um jovem gileadita, da linhagem de Israel, filho de Gileade, chamado Jefté. A Bíblia diz assim que esse jovem, ele era filho de uma prostituta. E porque ele era filho de um relacionamento extraconjugal da parte do seu pai. E a palavra do Senhor diz que a esposa de Gileade, que era seu pai, ela teve outros filhos. Portanto, Jefté tinha mais irmãos. E conforme os seus irmãos foram crescendo, dentro da sua casa, criou-se um atrito muito grande entre esses irmãos, entre Jefté e os irmãos, né? Seus irmãos que eram filhos do seu pai com essa outra mulher. A palavra do Senhor diz que Jefté era humilhado dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que Jefté, ele sofria traumas. Imagina, desde pequeno, você ser apontado, você não vai herdar a herança do nosso pai juntamente conosco, você não tem direito. Mas nós sabemos que Jefté, ele tinha
toma conta dessa pessoa, dessa criança que cresce num lar assim atribulado, cheio de conflitos. Então Jefité tinha tudo para dar errado. Mas a palavra do Senhor diz que Jefité, ele era da linhagem de Israel. Ele fazia parte do povo de Deus. E as pessoas que eram escolhidas por Deus, aleluia, elas tinham o Espírito de Deus, a presença de Deus sobre a vida delas. Louvado seja Deus, porque são marcadas por Deus. Deus, Ele marcou eu e você. Deus, Ele nos chamou. Deus, Ele nos separou e nos deu a sua presença e nos deu o seu Espírito Santo, aleluia. Para quê? Para nos direcionar em todos os nossos caminhos, para guiar os nossos passos, para dizer onde nós vamos, aonde nós não devemos ir, para dizer o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Aleluia! E Jefité, ele poderia usar essa condição dentro da casa dele, de conflito familiar, contra ele mesmo. Ele poderia dizer assim: já que eu sou rejeitado, já que ninguém me ama, já que ninguém gosta de mim, já que ninguém olha para mim, né? Muitas vezes quantas pessoas dizem assim: já que ninguém, já que o meu pai não me ama, já que eu não tenho pai, não tenho mãe, já que os meus irmãos ficam brigando comigo, eu sou a ovelha negra da família, eu vou me rebelar. Então ele poderia dizer: agora eu vou me rebelar, agora eu vou me revoltar, agora eu vou fazer tudo de errado, já que eu não tenho valor para minha casa, para minha família, para os meus familiares, para os meus irmãos, então eu vou me rebelar, eu vou fazer tudo de errado. Não é assim que alguém pensa? Não é assim que alguém faz? Não é dessa forma? Quantos aqui que estão na igreja cresceram dessa forma? Porque foram rejeitados pelo seu pai, porque foram rejeitados pela sua mãe, porque não tiveram o carinho, a atenção merecida. E aí cria aquele sentimento de rejeição, de revolta, e aí a pessoa começa a fazer tudo de errado. Muitos vão para as drogas, muitos vão se prostituir, muitos vão para o mundo do crime, muitos se revoltam, ficam rebeldes dentro de casa, não respeitam pai e mãe. Não é verdade? É por isso que nós precisamos, pai e mãe, observar o comportamento dos filhos. Observe se de repente ele está muito rebelde, se de repente ele era uma bênção, ele era um amorzinho, mas ultimamente eu não sei, não entendo o que está acontecendo com o meu filho, com a minha filha. Ele anda rebelde, ele se tranca no quarto o dia todo e é mal educado, me responde mal, não me respeita mais. Irmãos, isso é uma alerta. Pai e mãe, vamos nos atentar para os nossos filhos. Se atente para o seu filhinho, se atente para a sua filha adolescente, se atente para o seu filho que é jovem, que está crescendo. Quem sabe essa mudança de comportamento não é ele querendo chamar a tua atenção, porque outrora ele era uma bênção, outrora ele era uma bênção, estava na igreja todo dia com você, e agora ele não quer nem saber de vir para a igreja. Será que não tem alguma coisa aí que ele está querendo chamar a sua atenção? Será que ela não está querendo chamar a sua atenção, mãe? Quem sabe você tem dado preferência a outros filhos e essa pessoa está sendo rejeitada, está se sentindo rejeitada, está se sentindo mal amada? Nós vemos dentro dos lares, por que tantos jovens se rebelam? É tudo falta de atenção, é tudo falta de amor, é tudo falta de compreensão. Então, precisamos dar a atenção necessária para os filhos. Não é você colocar o celular na mão do seu filhinho e falar: vê aí o que você quer e tá tudo bem, e aí você
fazendo tanta coisa errada. O celular, ele tem de tudo, ele ensina tudo. Então você precisa monitorar o seu filho. Se o seu filho se tranca dentro do quarto com o celular e não quer ver ninguém, e não quer que você entre, e não quer que você veja o que ele está vendo, é motivo de você preocupar, é motivo de você ficar em alerta. Se ele mudou o comportamento, é necessário você estar em alerta, porque o diabo tem as suas estratégias para destruir a família, e já vai começar lá de pequenininho, já vai começar de pequenininho. Aleluia, o diabo não brinca, irmãos, o diabo não para, o diabo é estrategista. Aleluia, a palavra do Senhor diz que Gileade, ele era filho de uma prostituta. Imagina você ficar escutando: você é filho de uma prostituta, você não vale nada que nem sua mãe, você não vai dar em nada, você não vai conseguir ter vitória, você não vai conseguir ter sucesso, você sempre vai ser derrotado. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que os seus irmãos expulsaram ele de casa, porque não queria dividir a herança. Mas Jefité brigou com seus irmãos. Jefité, ele ficou ali: não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ele não criou confusão dentro da sua casa. Quantos aqui criando confusão dentro de casa? Quantos aqui criando atritos dentro de casa, querendo ter razão? Irmãos, ninguém tem razão. Aleluia. Vamos seguir a palavra de Deus, vamos seguir a verdade. Aleluia. Deus é que sempre vai nos guiar, vai nos direcionar, vai dizer quem está certo e quem está errado. Não queira ter razão, vai para o joelho, para esse demônio cair por terra. Vai orar pela tua casa, vai orar pela tua família, vai orar para você ser liberto, vai orar para Deus mudar teu coração, vai orar para Deus mudar as suas intenções, vai orar, crente, porque Deus, ele nos dá estratégia também. Muitas são as estratégias do diabo para nos destruir, para destruir a nossa casa, mas o Espírito de Deus também, ele se apodera de nós e nos dá estratégia. Aleluia, glória a Deus, para que nós venhamos ter um lar abençoado, para que nós venhamos ter uma família feliz. E já que Jefité tinha tudo para dar errado, mas ele não ficou ali choramingando, ele não entrou em depressão, ele não se rebelou. Simplesmente quando expulsaram ele da sua casa, ele foi morar na terra de Tob. Ele foi morar nas montanhas. E a palavra do Senhor diz que um bando de... Deixa eu ler aqui. Levianos, homens levianos. Homens que faziam as coisas assim sem pensar, se juntaram a ele. Então, Jefité, ele poderia falar assim: agora eu vou ser assaltante, agora eu vou roubar, agora eu vou matar, agora eu vou fazer um regaço, porque para mim tudo deu errado. Mas Jefité tinha a presença de Deus no homem. Jefité tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, que guiava ele, que dava direção para ele, que falava para ele: olha, o caminho é esse. Se você é de Deus, irmão, o Espírito Santo fala com você. Se você é de Deus, o Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo te guia. Mas será que nós estamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo?
para ser líder, aleluia, aonde ele for, Deus levanta. E Deus levantou Jefité para ser líder daqueles homens de Tobi. Homens que estavam sem direção, pessoas que estavam sem direção, que precisavam de ajuda. E a fama de Jefité, eu imagino que correu por toda aquela terra. Sabe o que aconteceu? Israel passou a ser oprimido pelos filhos de Amon. E a palavra do Senhor diz que os homens de Gileade, aleluia, de Israel, os anciões foram atrás de Jefité, ficaram sabendo da fama dele. Nossa, Jefité está fazendo um pedaço. Jefité é guerreiro, Jefité é valente. A palavra do Senhor diz que ele era valente, ele era forte, ele era corajoso, aleluia. E Deus não escolhe qualquer um para ser líder, irmão. Tem que ser valente, tem que ser forte, tem que ser corajoso, aleluia. Porque se não for forte, valente, corajoso, insistente, teimoso, no primeiro vento ele para, no primeiro vento ele abandona tudo, no primeiro vento ele volta para trás. Jefité, aleluia, tinha o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fazia ele vencer batalhas. O Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida nos faz vencer as batalhas, nos faz vencer as guerras. O Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é tudo, aleluia. Assim como era na vida de Jefité, e a sua fama correu, e os anciões foram lá buscar com ele, foram buscar ele, foram falar com ele: Jefité, venha conosco, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo massacrados. Sabe por quê? Porque nós abandonamos o Senhor, mais uma vez nós nos prostituímos após outros deuses, e mais uma vez o Senhor nos entregou na mão dos nossos inimigos. Quem vai poder nos livrar? Nós nos lembramos de você. Irmãos, pode alguém te desprezar hoje, pode alguém olhar para você e não te dar valor, não te dar um pingo de valor hoje. Pode alguém olhar para a tua condição e falar: aquele ali não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum, não vai conseguir fazer faculdade, não vai conseguir entrar numa multinacional. Aquele ali, ó, vai ser boia fria, né? Vai ser faxineiro, vai ser faxineira. Aquele ali não consegue nada, não. Ele é burrinho, ó. A mente dele é desse tamanho. Quantos olham para mim, para você, julgando a nossa capacidade? Mas a nossa capacidade não é nossa. A nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem do Espírito de Deus. E quando Deus ele quer levantar alguém, ele sempre levanta o menor. Ele sempre levanta aquele, aleluia, que obedece a ele, aquele que está na brecha, aquele que não fica olhando para as suas condições, para os seus traumas, se lamentando, chorando o dia inteiro, depressivo. Não. Deus sempre vai levantar os valentes, os corajosos, os guerreiros. E Deus te chamou para ser guerreiro, Deus te chamou para ser guerreira, Deus te chamou para ser valente, para ser forte. E se o Espírito de Deus está na sua vida, você é forte, você não é fraco, você não é qualquer um. Aleluia. Esses dias eu tive uma notícia ruim, e logo em seguida a nossa irmã missionária Rosa mandou uma frasezinha para mim, falando assim: ó, não se esqueça, você é forte. E aí? Não se esqueça, você é forte. Eu quero falar para você hoje: não se esqueça, você é forte. O diabo quer falar que você é fraco. O diabo quer falar que você não vai vencer essa condição. O diabo fala para você que lá dentro da sua casa vai haver divisão, vai haver separação.
o Senhor está aqui para falar: eu te levantei como cabeça, eu te levantei como valente, eu te levantei como corajoso, para você lutar. Você vai lutar porque você é forte, porque o Espírito de Deus está na tua vida. Você vai lutar e vai vencer essa guerra. Você vai vencer essa guerra. Olha para alguém e fala: você vai vencer essa guerra. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Aleluia. Israel pecou, se prostituiu. Por isso o Senhor nos entregou na mão dos seus inimigos mais uma vez. E aí os filhos de Israel disseram: nossa, e agora o que será de nós? Os nossos inimigos vão nos devorar. E aí eles clamaram ao Senhor. E o Senhor disse assim: vai matar os seus deuses. Vocês não estão servindo outros deuses? Então clama a eles. Quem sabe eles te ouvem. Mas a palavra do Senhor diz que mais uma vez eles clamaram ao Senhor e abandonaram os seus ídolos. Eles deixaram os ídolos a qual eles estavam se prostituindo. Irmãos, Deus não resiste quando Ele vê mudança em mim e em você. Deus, Ele não resiste porque Ele vê o teu esforço, Ele vê o teu esforço. Ele sabe quando alguém está se esforçando para mudar. Ele sabe quando alguém está se posicionando, colocando a sua vida no altar, rejeitando os manchares do mundo, rejeitando a sua condição que ele vivia lá no mundo. Muitas vezes no mundo da prostituição, nas drogas. Deus, Ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons, contemplando os maus, vendo a minha e a sua atitude. Então muitas vezes você fala: mas o Senhor não é comigo. Cadê o Senhor na minha vida? O que eu fiz para merecer tudo isso, Senhor? Não é assim que nós falamos quando vem a provação? Aleluia. Mas é necessário, irmãos, cada dia nós nos consertarmos, nós entrarmos no querer de Deus, nós estarmos no centro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes vai doer para nós. A vontade de Deus é sempre renúncia. Renuncia ao mundo, renuncia a sua carne, renuncia as suas vontades, renuncia o seu querer, renuncia os manchares. Mas muitas vezes alguém não está disposto a renunciar e quer vitória, e quer colocar Deus na parede, e quer cobrar Deus. Deus, olha a minha casa como é que está. O meu casamento está por um fio. A minha esposa falou que vai embora. A minha esposa falou que vai me deixar. Irmão, se posiciona hoje. Se posiciona hoje. Vamos analisar. Como será que você está tratando a sua esposa? Será que você está dando atenção merecida para ela? A atenção devida para ela? Você deu a atenção que ela merecia? Ou às vezes você se preocupa mais com as redes sociais do que com a sua esposa? E aí chega de noite, vem avisar. Não tem mulher que resiste esse negócio. Não. Trata a sua esposa bem, trata o seu marido bem, para que a sua vida conjugal seja uma bênção. Aleluia! Nós vemos muitas reclamações, né, pastor? Muitos casamentos se desfazendo, muitos casamentos se destruindo, e um quer jogar a culpa no outro. E às vezes a gente vê que os dois têm culpa, os dois lados, e é preciso reconhecer. Porque ela me traiu, mas não justificando, nada justifica. Mas será que você cuidou dela do jeito que ela merecia? Será que você cuidou dele do jeito que ele merecia? Será que você fez tudo o que era para fazer? Irmãos, o diabo nunca deveria estar dentro da igreja para destruir a tua família, para destruir o teu relacionamento, para destruir o teu casamento, porque o projeto do diabo é esse.
O Senhor está aqui para falar para mim, para você. Vigia, vigia, cuida bem daquilo que Deus colocou na tua mão. Cuida bem da tua esposa, cuida bem do teu marido, cuida bem dos teus filhos, porque o diabo está de olho, porque o diabo ele cria situações. Se você não dá atenção da tua família, ele vai colocar pessoas no caminho dos seus familiares, o seu esposo, da sua esposa, que vai dar atenção, e aí o diabo vai deitar e rolar. É por aí que entra, né? São brechas. Então vamos fechar as brechas. Hoje é culto da família. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Ama a tua família. Ama os teus filhos. Amar não é dar tudo que eles te pedem, não. Não. Pastor. Aleluia. Às vezes as pessoas falam assim: eu amo meu filhinho, eu amo minha filhinha, e dá tudo que ele pede. Pai, me dá isso, me dá um bicicleta, me dá um celular novo. Aí vai dando tudo que ele quer. Não, amar é corrigir também, amar é puxar a orelha, é chamar a atenção. Aleluia. Não é assim que a palavra de Deus diz? Que o Senhor ele nos ama, mas ele também nos corrige. Então quando ele vem para nos corrigir, quando ele vem para puxar as nossas orelhas, nós não devemos ficar fazendo biquinho, nós não devemos nos rebelar. Ah, vou sair da igreja, nossa, o pastor só puxa minha orelha. Não, irmãos, vamos nos atentar para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele nos corrige porque ele nos ama, porque ele nos quer na sua presença, porque ele nos quer bem. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus é você. Vocês agora vocês têm imagem, agora eu tenho valor. Não é assim? Às vezes alguém te rejeita, alguém te despreza, mas na hora do aperto é atrás de você que ele vai. Você pode me ajudar? Ei, você pode me emprestar um dinheiro? Ei, você pode orar por mim? Não é assim? As pessoas te rejeitam, te desprezam, não falam com você, não olham para você, cortam a volta de você, mas na hora do aperto, aí ele vem com aquele sorriso. Pode me ajudar? Estou precisando de ajuda. E aqueles homens de Israel, os anciões, foram atrás dele. Então agora vocês precisam de ajuda. Mas só tem você. Nós lembramos de você. Não tem outra pessoa que pode nos livrar, que pode nos ajudar. Jefté poderia se vingar, irmão, mas Deus não habita no meio da vingança. Quando alguém que te humilhou, que te rejeitou, que te desprezou, vier atrás de você, querer a tua ajuda, estenda a tua mão. Ajuda, levanta, ajuda essa pessoa, abraça, ama, aleluia, porque essa é a vontade de Deus, porque esse é os ensinamentos do Senhor para o seu povo. Aleluia. Jefté foi com aqueles homens para guerrear, e a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus se apossou de Jefté. Ele recebeu uma força ali, porque Deus queria honrar ele. E ele falou assim: mas quem vocês vão me dar? Vocês vão me colocar como cabeça? Porque quem nasceu para ser cabeça não aceita ser cauda. Fala isso para alguém. Você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda. Aleluia. Deus tem o melhor para você, irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Mas se você ficar se lamentando, não se levantar, não sair dessa condição de miséria, nada vai acontecer na tua vida. Você vai continuar derrotado. Escolha hoje ser vencedor como Jefté.
hoje se levanta. Vamos nos colocar de pé, amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Deus te chamou para ser mais um vencedor. Deus quer escrever uma nova história para você. Porque a gente quer e teve uma nova história na sua vida. Na semana você vai estar adorando a Deus. E você que trouxe fotografia da sua família, Deus ainda tem restauração na tua família. Deus ainda tem salvação na tua casa. Essa campanha está baseada em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar a tua casa, mas Deus quer salvar você também. Deus quer te livrar do perigo. Deus quer te livrar desse mundo tenebroso. Quem sabe você tomou caminhos tortuosos. Quem sabe você tomou os seus próprios caminhos. Não ouviu a voz do Espírito Santo. Aleluia. Tudo deu errado na tua vida. Jesus quer começar uma nova história hoje. Saia do seu lugar, vem aqui. Você venha colocar a sua família no altar de Deus. E você que precisa se libertar de um trauma, que precisa se levantar, que precisa que Deus mude a tua condição, Ele está aqui para isso hoje. Ele está aqui para trazer a libertação na tua vida. Aleluia. Venha agir a fé, igreja. Venha agir a sua fé. Você que trouxe uma peça de roupa, uma fotografia, nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Deus vai entrar no teu lar, vai mudar a vida do teu filho, vai mudar a vida do teu marido, vai salvar a tua esposa. Deus vai fazer maravilhas através dessa campanha, se você crê em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, irmão? Que palavra abençoada, né? Olha, a cedeira foi comprada, foi pregada aqui no altar, né? Eu percebi que muitos irmãos trouxeram seus propósitos. Acho que foi pouco divulgado, a gente teve a medida, não correu todo, né? Sexta-feira também. Mas, quero dizer que irmão, todos os domingos, são 7 domingos, nós vamos estar ouvindo a palavra esse mistério de hoje, para a família. As palavras vão ser voltadas para a família, nesse livro, né? Uma oração de palavra, mas sabe algo que a sua família, irmãos. Pede roupa, fotografia, o que você tiver na sua casa, representa a sua família e põe no altar, porque a minha família no altar de Deus. Mas eu percebi que a palavra foi tão forte que a oração mais tudo, né? Glória a Deus. Então eu queria convidar você que foi tocado essa palavra e você fala, eu preciso no altar. Eu estou sentindo que eu tenho que colocar minha vida no altar. Então eu convido você a fazer, sabe o quê? Vem aqui, ó, dá uma ajuda aqui no altar. E fala de Deus, nós vamos estar intercedendo. Os outros para estar intercedendo, nós vamos colocar a mão interceder, nós vamos estar intercedendo no altar que colocar a mão aqui. Mas os irmãos que vieram como pessoa física aqui, vem para o altar, irmãos. Se você sentir dobrar o joelho no altar, e se você não trouxe a família para você ver, se você trouxe a família representando a fotografia, mas você vai colocar ela em oração. Você vai lembrar do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, do seu avô. Apresenta você mesmo aqui no altar. Amém? Enquanto você está louvando, você apresenta. Eu estou bom de começar a ouvir depois. Vou apresentar. Então, com os nomes aqui, glória a Deus. Eu preciso também que a minha família volte a Jesus, chegue no altar. Amém? E você que ouviu a palavra, passou a ser uma situação dessa maneira, como o jeito que ele passou. Tem bênção para a sua vida, tem vitória para a sua vida, né? Toma uma posição voluntária que você tomou até hoje e faz um propósito com Deus. Você pode voltar onde você está, só que você sair da cadeira, para você ver, isso é fé. Só que você sair da cadeira e vir para frente do altar de uma atitude de fé. E vai começar a movimentar. Eu tenho certeza que Deus vai começar a mudar quadro, história, porque você crê na palavra ministrada, e quando você sai da sua cadeira para vir na frente, você foi no altar. A gente está levantando dinheiro nas igrejas, faz trabalho, para você apresentar a família, faz vai dar o seu pulo aqui no altar, o seu Isaac, né? O estudo de você, para você entregar a sua própria vida no altar, e a própria vida.
desenvolver, principalmente de ajudar o irmão a receber. Pode fazer isso, meu irmão. Abraça o irmão, a irmã, ajude ela nessa oração. Nós vamos ver agora, vamos orar pelo Espírito aqui. Ele tem que falar comigo, oração. Faça o propósito com Deus. Onde você estiver, feche seus olhos, apresente a sua família no altar de Deus. Mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto foi voando, posso até ter caído na guerra, mas caí, não vou ficar. Sei que esse tempo vai passar. Não pensei o meu milagre vai chegar. Eu conheci a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras não venci. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida da minha fé, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Quem pode aplaudir Jesus? Deus, eu não sei o que é alguém vai começar a conhecer o seu carro, a sua família, alguém vai receber bondade, ligação aí de algo que vai estar